Olá, eu sou a Lilian Dorighello, sou gerente de comunicação da Unilever e também instrutora da Aberge, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre marca empregadora, employer branding, e também a comunicação interna. Para falar sobre marca empregadora, a gente precisa falar sobre cultura. Marca empregadora dá contorno a tudo aquilo que é verdade para a organização. As relações, como as relações acontecem nas empresas. Então, a inspiração que vem da liderança, o dia a dia, os processos, como as pessoas são reconhecidas, como elas não são, tudo isso representa e traduz a cultura daquela organização. Quando a experiência do empregado é uma experiência agradável, a relação dele com o seu empregador, todo mundo ganha. O empregado ganha porque ele é desafiado, ele tem autonomia e ele trabalha num ambiente em que isso é reconhecido de alguma forma. E o empregador ganha porque quanto mais motivado e quanto mais engajado está esse colaborador, mais produtivo ele é, mais criativo ele é e mais a empresa ganha. Quanto mais eu vejo que existe um grupo de colaboradores muito orgulhosos da sua experiência atual, muito orgulhosos de fazerem parte daquela organização, mais eu mostro que aquele ambiente tem muito mais a me oferecer do que em outros ambientes. Então, naturalmente, eu me torno uma marca empregadora atrativa. Então, se eu tenho um processo seletivo, se eu estou em busca de uma oportunidade, aparece uma oportunidade naquela organização, aquela organização vai sempre aparecer na minha mente, ela vai ser top of mind. Então, para quem está dentro, eu me sinto muito conectada com aquela cultura, o meu propósito pessoal fala com aquele propósito organizacional, essa combinação é muito poderosa. E quando eu estou do lado de fora, eu vejo que aquele ambiente é um ambiente promissor em termos de carreira, desenvolvimento, crescimento e oportunidade de trabalho. Employer Branding é a gestão da marca empregadora. Então, existem muitas crenças no mercado de que a marca empregadora é só a maneira com que a empresa se comunica, é só o que ela conta no seu mundo externo. E isso não é verdade. A marca empregadora é verdadeiramente poderosa quando ela considera a sua cultura. Então, a cultura está no centro de tudo. E quando esse colaborador tem uma relação muito próxima e o seu propósito pessoal é condizente com os valores daquela cultura, aí é o que eu brinco que é nitroglicerina pura, porque a combinação é muito, muito poderosa. Quando a gente fala por onde começar, né? Então, parece muito abstrata essa relação entre a cultura e a marca empregadora, mas ela não é. O que a gente precisa é alinhar aquilo que é verdade naquela organização, precisa estar traduzido na sua comunicação, tanto interna quanto externa. Quando a gente falar com os nossos colaboradores e quando a gente falar com os nossos outros stakeholders, essa cultura precisa estar traduzida de alguma forma. Se eu tenho uma cultura que ela é mais desafiadora, mais agressiva, mais competitiva, isso tem que estar espelhado na comunicação de alguma forma. Se eu tenho mais uma cultura colaborativa, de cocriação, de relação, isso também precisa aparecer nas minhas comunicações. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cultura organizacional bastante formal. E aí as minhas comunicações são cheias de memes, elas são super descontraídas, temos aí uma ruptura. Se eu tenho uma comunicação formal e uma cultura formal, elas estão condizentes. Se eu tenho um ambiente super relacional, coloquial, em que as pessoas podem brincar e serem elas mesmas, e eu tenho isso espelhado na comunicação, tá tudo bem. O que eu não posso é vender uma imagem e ser outra coisa. Isso sim é bem improdutivo e não atrai os melhores talentos, os talentos mais adequados para aquele universo, e nem mantém esses talentos dentro de casa, né? O que é importante a gente se lembrar é que acabou essa divisão entre o interno e o externo. Então, o que a gente comenta com a nossa família no almoço de domingo, sobre as nossas experiências, nossos desafios, já está na internet, já está nas páginas que se dedicam a mostrar para as pessoas como é aquela real experiência. Então, esse tempo de poder na mão somente do empregador, de poder na mão somente das instituições, ele cai por terra em tempos de digitalização do mundo, em tempos de Big Brother social, que eu brinco, né? Então, essa transparência
ela veio para ficar. Esse tempo de manda quem pode, obedece quem tem juízo, esse tempo de o colaborador como vítima dessa relação acabou também, porque essas verdades são descortinadas a qualquer momento. É um caminho sem volta. Essas relações, essa cultura, essa experiência, ela vai ter que evoluir sempre. O mesmo processo que eu tenho para reverter uma má fama, uma reputação ruim de uma organização como um todo, eu tenho para reverter essa imagem de lugar ruim para se trabalhar ou de experiência ruim. Eu também consigo reverter esse processo, mas eu vou precisar de muita coerência, de muita conexão com essa cultura e de muita consistência nessa comunicação. Então, se eu tenho uma nova experiência, se eu tenho colaboradores verdadeiramente satisfeitos, eu posso simplesmente estruturar um programa de embaixadores, por exemplo, eu posso desenvolver esses porta-vozes, que não são os porta-vozes altos executivos, mas são os porta-vozes que traduzem a minha verdade organizacional para que eles possam contar isso para as pessoas. E eu tenho que mostrar com fatos e dados. Então eu olho para todos os pontos de contato. Onde é que essa marca está presente hoje do ponto de vista de marca empregadora? Então eu participo de feiras de recrutamento e seleção, eu faço anúncios, tenho os meus sites e os meus ambientes na internet que traduzem essa experiência, onde eu estou, onde está essa marca. E aí eu preciso cuidar com muita minúcia e atenção de cada um desses pontos de contato para que ele traduza, para que ele transmita essa nova experiência organizacional. Para finalizar, eu queria deixar uma dica importante. Elencar funcionários que já tenham boas experiências e falem sobre as suas boas experiências é um caminho de começar a ter um programa de embaixadores nas redes sociais ou em diferentes plataformas, e elencar aqueles que têm experiências ruins também, para que eles apontem quais são os problemas e onde pega, quais são as dores. E aí levar para a liderança esses pontos, levar as possibilidades de melhoria, tanto do aspecto do RH quanto do aspecto da comunicação, ajuda a mover essa agenda adiante. Ouvir as duas pontas é fantástico, é fundamental para a gente conseguir atacar os problemas e conseguir melhorar ainda mais aquilo que já vai muito bem. Então é um jeito de cuidar da cultura por meio da escuta e por meio da comunicação.